O universo tem uma memória, um ritmo, uma lei, e quando alguém joga espinhos do seu caminho, esquece que dos mesmos espinhos crescem vinhas que estrangulam quem os plantou. A vida sempre encontra o seu equilíbrio. Cada ato, cada intenção retorna amplificado. Aqueles que desejavam ver você desmoronar estão agora escorregando no mesmo chão que poliram para assistir à sua queda. Isso não é vingança, é alinhamento. Você, o escolhido, nunca foi feito para implorar por paz ou validação. Você foi esculpido por tempestades, testado no silêncio e agora o universo se move a seu favor. Não porque você lutou mais, mas porque o ódio deles não conseguiu dobrar o que nunca foi feito para quebrar. Enquanto sussurravam seu nome em salas, esperando amaldiçoar seu futuro, eles acidentalmente gravaram sua lenda nas paredes. Eles pensavam que estavam jogando xadrez, mas o que não perceberam é que você é o tabuleiro. E no momento em que tentaram te derrubar, eles acionaram uma sequência que os assombraria em cada plano fracassado, cada noite sem dormir, cada perda inesperada. Esse é o poder de ser escolhido. Ele ecoa, abala fundações, vira o jogo. Antes de mergulharmos mais fundo nesta verdade, preciso que você pare por um segundo. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma mensagem, é uma revelação. Aqueles que tentaram te quebrar, te controlar ou te silenciar estão enfrentando uma realidade que nunca esperaram. A queda deles já começou e o universo está garantindo que cada ação que tomaram contra você seja devolvida com precisão. Então, se você sente essa mudança em seu espírito, conecte-se agora. Clique no botão de curtir. Inscreva-se para se manter à frente deste despertar e deixe o número 99 nos comentários para marcar este momento. O exato momento em que a derrota deles começou e a sua ascensão se tornou imparável. Não saia daqui, a prova está chegando e é inegável. Nunca confunda o poder deles com proteção, você está coberto por algo maior. Há um erro de cálculo crítico que os inimigos dos escolhidos sempre cometem. Eles confundem visibilidade com vulnerabilidade. Porque você é quieto, eles presumem que você é fraco. Porque você anda sozinho, eles acreditam que você não tem apoio. Mas o que eles não percebem é que as forças mais fortes são muitas vezes as mais invisíveis. Terremotos não pedem permissão, tsunamis não levantam a voz, e os escolhidos, eles não gritam, eles transformam. Você já viu aqueles com títulos, conexões e influência tentando exibir seu domínio. Eles lançam seus ataques a portas fechadas, sussurrando mentiras, manipulando resultados, armando o jogo contra você. Eles se movem como mestres de marionetes, convencidos de que controlam o jogo. Mas aqui está a reviravolta. As cordas que eles puxam estão amarradas em suas próprias gargantas. Eles pensavam que você estava lutando com as mesmas armas que eles, fofoca, manipulação, força. Mas você não está jogando o jogo deles. Você é diferente. Quando você não reagiu, eles se tornaram mais boldados. Quando você permaneceu calmo, eles confundiram isso com medo. Mas eles falharam em entender uma verdade universal. O silêncio é a tempestade antes do colapso. A quietude não é rendição, é precisão. E agora eles estão presos. O mesmo sistema que usaram para te aprisionar está desmoronando sobre eles. Eles construíram o palco para sua queda, mas os holofotes acabaram de se virar para eles. Eles jogaram a primeira pedra, esquecendo que o universo nunca erra. Cada movimento que fizeram está sendo espelhado de volta com a mesma força. Não é coincidência, é a correção natural do cosmos. Eles acreditavam que você estava indefeso porque não gritou por ajuda, mas o que eles não podiam ver era o campo de força se formando ao redor do seu nome. Você é escolhido, e ser escolhido não vem com aplausos altos, vem com alinhamento inabalável. Você não está apenas sobrevivendo, está sendo posicionado, elevado, tornado intocável à vista de todos. Deixe-os rirem, deixe-os conspirar, deixe-os continuar atuando no escuro, porque enquanto estão ocupados atuando para suas ilusões de poder, a realidade está preparando uma sentença que eles não podem evitar. A prisão não é apenas uma cela, é o eco de suas intenções colidindo de volta em suas próprias vidas. Você só continue andando, silenciosa e corajosamente, porque o verdadeiro poder não se move fazendo barulho, ele se move de forma correta. E quando você é escolhido, não precisa de vingança. Você é a consequência. Pare de lutar.
Deixe o bumerangue da maldade deles cuidar disso. Chega um momento em que o silêncio não é apenas poderoso, é cirúrgico. Quando os escolhidos se calam, o universo começa a falar mais alto do que qualquer resposta, mais alto do que qualquer segredo exposto. Porque a verdade é que a mesma energia que eles lançaram para te destruir está agora voltando com precisão. Deixe-os jogar terra, deixe-os mentir, deixe-os mover-se nas sombras, pensando que não são vistos. Porque o que eles realmente estão fazendo é escrever sua própria sentença em tinta invisível. E a luz da exposição está vendo para lê-la em voz alta. Você não precisa persegui-los, se defender ou retaliar. O bumerangue já está no ar, e quando ele retorna, não erra. Nunca errou. Eles chamaram isso de estratégia, de domínio. Mas o que não entenderam é que o universo tem regras. Regras antigas. Você planta a destruição, você colhe o colapso. E eles não apenas jogaram pedras, eles construíram altares de ódio, pensando que a sua queda alimentaria o ego deles. Mas a questão sobre os escolhidos é esta. Quando o inimigo prepara a cova, ele se esquece de se preparar para o colapso do seu próprio chão. Você pode estar em silêncio, mas a pressão está aumentando. Você pode estar imóvel, mas a mudança está acontecendo. E enquanto eles se movem mais alto, mais ousados, mais maldosos, a energia que enviaram está começando a fazer a curva no ar, de volta para eles. Não é karma, é consequência. Não é vingança, é restauração. E esta é a parte que realmente os assombra. Eles pensaram que sairiam impunes. Eles riram enquanto você sofria. Celebraram enquanto você lutava. Mas o que nunca esperaram é que o seu silêncio nunca foi fraqueza. Foi proteção. Foi o universo ganhando tempo para coletar provas. Então, pare de lutar. Você não precisa sujar suas mãos com a sujeira que nunca foi sua. Deixe a própria energia deles fazer o trabalho, porque o que eles lançaram com arrogância vai aterrissar em sua destruição. O bumerangue não apenas retorna, ele bate mais forte na volta. E quando o fizer, vai lembrá-los de que os escolhidos não jogam sujo, porque nunca precisamos. Nós não corremos atrás da justiça, nós a personificamos. Não iguale o ego deles, é a mesma coisa que os enterrará. Eles andam com o peito estufado, alimentados por uma falsa sensação de poder. Falam com arrogância, cegos pela necessidade de dominar. E quando vem você, quieto, reservado, inabalável, eles dão um sorriso de canto porque pensam que ego é força, que barulho é poder. Mas o que eles não sabem é que quanto mais o ego deles sobe, mais dura será a queda. E essa queda já está a caminho. Você não precisa igualar a energia deles. Deixe-os agir como reis em um castelo em ruínas. Deixe-os latir ordens enquanto estão em solo afundando. Você, escolhido, nunca foi construído para jogos mesquinhos. Seu silêncio os incomoda. Sua calma expõe o caos deles. Sua falta de reação se torna a mensagem mais alta na sala. Você não precisa se provar, porque já sabe quem é. O ego é o vício deles. Faz com que eles exagerem em cada jogada, subestimem cada ameaça silenciosa. E você é a ameaça silenciosa que eles nunca viram chegando. Enquanto estavam presíssimos demais alimentando seu orgulho, você estava afiando sua consciência. Enquanto se cercavam de bajuladores e máscaras, você permaneceu alinhado, centrado, focado, intocável. Deixe eles falar, deixe-os exibir suas vitórias temporárias, porque o ego deles está assinando cheques que seu espírito não pode pagar. E em breve, todo esse orgulho se transformará em pânico. Quando o holofote da responsabilidade os atingir, eles não conseguirão fingir, não conseguirão mentir para sair da situação. A mesma arrogância que os fez sentir invencíveis será a mesma arrogância que os levará direto ao tribunal, à cela, a lição que nunca viram chegar. Não discuta com tolos que pensam que volume é igual a valor. Você é escolhido. Só isso já os aterroriza. É por isso que eles atacam. Você não igualou o ego deles, e é exatamente por isso que você venceu. Deixe-os se afogar em seu próprio reflexo, enquanto você acende, intocado. Os escolhidos não precisam revidar. Nós nos erguemos enquanto eles se autodestroem.
Você é a tempestade silenciosa da qual eles nunca mais se recuperarão. Não se choque quando a prisão se tornar o palco deles. Tudo faz parte do plano de justiça. É engraçado como as mesmas pessoas que se achavam invencíveis, intocáveis, poderosas demais para cair, de repente se encontram sobre um holofote que nunca esperaram. Não em um pódio, mas em um tribunal. Não elogiadas, mas processadas. Prisão não é apenas sobre barras e paredes, é sobre exposição. É sobre remover a imagem falsa que eles trabalharam tanto para construir. Veja bem, para os escolhidos, a justiça nem sempre chega com barulho. Ela entra silenciosamente e, quando atinge, atinge como um trem de carga. As pessoas que antes riam de você, que te sabotaram nos bastidores, que usaram manipulação, engano e poder para tentar apagar seu nome, agora estão no centro do palco. Não por aplausos, mas porque o tempo delas acabou. E você não precisa fazer nada. É assim que o plano de justiça funciona. Aqueles que tentaram enterrar sua verdade agora estão se afogando na deles. As mentiras que contaram, as armadilhas que montaram, a energia que desperdiçaram tentando destruir sua paz, tudo se torna evidência contra eles. Não apenas na opinião pública, mas em consequências do mundo real. A prisão não é um castigo, é uma apresentação. É o universo dizendo: isto é o que acontece quando você mexe com alguém que nunca foi seu para tocar. Agora todos veem. A liberdade deles era emprestada, a máscara era temporária, e agora seus crimes são públicos, seus nomes estão manchados e seus apoiadores estão em silêncio. Isso não é karma, é correção, o tempo divino com precisão cirúrgica. Então não se surpreenda, não fique confuso quando a queda deles se tornar manchete. Saiba disto, nunca foi seu trabalho se vingar, era seu trabalho permanecer em sua posição, continuar andando, construindo, se tornando. Porque enquanto eles estavam te observando, você estava sendo observado por algo maior. Este palco não foi construído para a performance deles, foi construído para o acerto de contas deles. E enquanto eles caem na frente da mesma multidão que um dia impressionaram, você, quieto, inabalável e escolhido, se ergue. Você é o lembrete de que nenhum mal passa despercebido, e eles são o exemplo de que nenhuma máscara permanece para sempre. Não tema a armadilha, o assassinato sempre falha contra os escolhidos. Há uma certa arrogância que vem com a conspiração em segredo. Eles realmente pensaram que te tinham encurralado, pensaram que se puxassem cordas o suficientes, sussurrassem mentiras certas e apertassem os botões certos, poderiam te apagar completamente. Não apenas arruinar sua reputação, eles queriam apagar sua presença, seu futuro, sua paz. O que eles planejaram não foi apenas traição, foi um assassinato, uma execução de caráter completa, projetada para não deixar nada para trás além de silêncio. Mas foi aqui que eles falharam. Eles não perceberam quem você é. Você não é comum. Você nunca fez parte da equação deles. Você é a falha no sistema deles, a variável que eles não conseguiam controlar. Cada armadilha que eles prepararam para você foi calculada pelo ego, mas a matemática nunca funciona contra os escolhidos. Porque o que eles pretenderam para te destruir apenas os expôs, e enquanto eles se sentavam esperando para te ver cair, a armadilha virou, o plano falhou, e agora são eles que estão caindo em uma armadilha, uma que eles mesmos desenharam. Seu nome sobreviveu ao veneno deles, seu espírito superou a sabotagem deles, e você atravessou aquele fogo sem uma marca de queimadura para mostrar. Esse é o tipo de poder que eles nunca entenderão. Veja, o que eles chamaram de sorte era proteção. O que eles chamaram de coincidência era alinhamento. Eles falharam em matar seu propósito, porque o seu propósito é intocável. Pense nisto, eles se reuniram como lobos, afiaram suas lâminas em silêncio e ainda assim você continuou a se erguer. Como matar alguém que já renasceu de tudo que foi feito para destruí-lo? Não se pode! O assassinato falhou porque o alvo não estava sozinho. Você está coberto por algo que nenhum amigo falso, nenhum familiar invejoso, nenhum inimigo oculto pode penetrar. Você não precisa revidar, não precisa se rebaixar. Apenas exista e deixe sua sobrevivência ecoar mais alto do que qualquer vingança jamais poderia. Deixe eles falar, deixe eles distorcer, deixe eles tentar novamente, porque cada tentativa apenas aperta a corda que amarraram em si mesmos. A prisão está chegando, a exposição está chegando, e enquanto eles preparam seu próximo esquema, o universo está preparando o veredito. Você não precisa ter medo da armadilha, porque para os escolhidos, cada armadilha é apenas o começo da sua maior ascensão. A arma pode se formar, mas nunca atinge. Não corra atrás da vingança. O jogo vira mais rápido do que você pensa. Eles
Queriam te quebrar, não machucar, quebrar, estilhaçar sua paz, esmagar sua confiança e enterrar a versão de você que eles não podiam mais manipular. Mas eles não perceberam algo crucial. Você não foi feito para ficar quebrado. E o que eles tentaram destruir é exatamente o que se erguerá para expô-los. É por isso que você não corre atrás da vingança. O universo já a colocou no calendário. Existe uma lei oculta neste mundo, um ritmo que não pode ser silenciado ou manipulado. As mesmas mãos que eles usaram para te empurrar para baixo, logo serão as que estenderão por misericórdia. As mesmas vozes que zombaram de você em particular estarão gaguejando em público, tentando explicar seu próprio colapso. Você não precisa dar um golpe, não precisa atacar. Tudo o que você precisa fazer é não ceder. O jogo sempre vira, e quando vira, vira violentamente. Um dia eles estão rindo, no outro estão se explicando para pessoas que antes os temiam. O nome deles se torna um aviso. A influência deles vira pó, porque o assento de poder em que se sentaram nunca foi construído sobre a verdade. Foi construído nas costas das pessoas que eles tentaram quebrar. E você apenas continuou andando, quieto, focado, inabalável. Aquele silêncio do qual zombaram era estratégia. Aquela paz que chamaram de fraqueza era poder. Você se tornou a prova viva de que ficar parado não significa ficar estagnado, significa ficar alinhado. Alinhado com o tempo, com o propósito e com a justiça cósmica que nunca dorme. Eles nunca esperaram que suas ações voltassem, mas o universo, ele não esquece. Ele coleta, armazena, rastreia, e quando a hora é certa, ele ataca, sem aviso e sem desculpas. Não entre em pânico no silêncio, é quando a estratégia atinge mais forte. Há um momento em toda a tempestade em que tudo fica quieto, sem trovão, sem movimento, apenas uma estranha quietude. Isso não é paz, é posicionamento. Escolhidos, ouçam com atenção. O silêncio que vocês estão vivenciando não é abandono, é alinhamento. É o universo movendo as cordas por trás da cortina enquanto seus inimigos comemoram cedo demais. Eles pensam que venceram porque não conseguem te ouvir. Pensam que você está derrotado porque não está reagindo. Mas o que eles não percebem é que seu silêncio é uma armação. Não para a sua queda, mas para a sentença deles. Este é o momento mais perigoso para eles. O silêncio. É quando o universo começa a mover o chão sob seus pés. É quando suas alianças começam a desmoronar. Seus segredos começam a vazar. E a própria armadilha que eles montaram para você começa a se fechar sobre eles. Eles confundem sua quietude com fraqueza, mas o predador mais inteligente não ruge. Ele observa, ele espera, ele deixa a presa caminhar direto para o campo aberto. Você não desapareceu, você se elevou, você saiu do caos e entrou em posição. Enquanto eles estavam ocupados demais realizando seus ataques, você dominou sua energia. E agora, eles estão expostos, abertos, vulneráveis. E justamente quando pensam que estão seguros, é quando o golpe vem. É quando suas mentiras se voltam contra eles. É quando sua liberdade se transforma em uma cela de prisão. Você não precisa correr atrás da vingança. Você é a calma antes da tempestade. E a tempestade tem um timing perfeito. Então não vacile, não responda, não quebre seu silêncio. Essa é sua vantagem, sua armadura. Deixe-os continuar falando enquanto o universo faz o cálculo. O destino deles não está apenas chegando, já foi assinado. E o silêncio do qual zombaram, esse foi o tiro de aviso. Deixe-os continuar rindo, porque a verdadeira piada está chegando. E desta vez, ela está usando algemas. Não tente se provar. O legado deles está apodrecendo enquanto o seu se ergue. Escolhido, entenda isto, a coisa mais alta que você jamais dirá é o seu silêncio.
Enquanto eles se esforçam para provar algo ao mundo, postando vitórias falsas, se gabando de conquistas vazias, pintando ilusões de sucesso, você está silenciosamente se tornando um modelo. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Sua existência já está abalando fundações. Eles queriam que você implorasse por validação. Queriam ouvir você gritar, se defender e justificar por que merecia algo melhor. Mas você ficou quieto. Permaneceu composto, e essa quietude os esmagou mais do que qualquer palavra poderia. Porque, no fundo, eles sabiam que o que estavam tentando enterrar já estava se tornando um monumento. Você não precisa explicar seu valor para pessoas que precisam te ver fracassar para se sentirem vivas. Deixe-os falar. Deixe-os distorcer seu nome. Porque enquanto as mentiras deles se espalham como fumaça, sua verdade está incendiando o ar. E agora, tudo que eles construíram sobre a sua dor está desmoronando. Uma mentira de cada vez, uma máscara de cada vez, uma aliança falsa de cada vez. Veja, legado é mais profundo do que sucesso. É sobre impacto, memória, energia. E a verdade é que o legado deles está começando a feder. Está apodrecendo sob o peso de suas ações. Não importa quanto perfume eles borrifem sua reputação. O cheiro de manipulação não pode ser lavado. Eles tentaram te apagar da história, mas a tinta que usaram está desbotando. E o seu nome está gravado em ouro. Deixe-os ter seu momento. Você tem um destino. Você não está apenas passando pela vida. Está deixando pegadas que não se apagam. É isso que os assusta. É por isso que eles atacaram. E é por isso que falharam. Agora são eles que estão sendo lembrados pelas razões erradas. Manchetes, mensagens expostas, pontes queimadas, consequências legais. O legado que pensavam estar protegendo é agora a mesma coisa que os está arrastando para a escuridão. Então, não perca tempo tentando se provar. Os escolhidos não correm atrás da aprovação. Eles atraem a história. Sua ascensão não é uma tendência, é um aviso. Deixe-os assistir. Deixe-os apodrecer e deixe o universo mostrar a eles o que acontece quando você tenta apagar alguém que foi construído para durar. Não se deixe enganar pelo conforto deles. A mudança instantânea está mais próxima do que eles imaginam. Eles andam por aí rindo, se gabando, exibindo suas pequenas vitórias como se já tivessem vencido a guerra. Ficaram ousados no momento em que pensavam que você estava acabado. No momento em que você se calou, eles confundiram seu silêncio com derrota, quando, na verdade, você estava apenas se preparando para sua próxima elevação. Escolhido, não se deixe enganar pelo conforto temporário deles. Não deixe seus sorrisos te enganarem. O que parece paz no rosto deles é apenas tempo emprestado. O que soa como confiança na voz deles não é nada além de pânico disfarçado de orgulho. Você não precisa apressar sua vingança, porque a mudança está chegando. E quando ela atingir, não vai dar um tapinha no ombro deles. Vai virar o mundo inteiro deles de cabeça para baixo. É assim que funciona. Em um momento, eles estão ganhando. No próximo, estão implorando por ar. O universo não envia avisos. Ele envia terremotos. Ele não precisa discutir. Ele faz seus movimentos em silêncio. E aqueles que se achavam intocáveis, aqueles que zombaram de você, te traíram, conspiraram pelas suas costas, estão prestes a aprender da maneira mais difícil. Nada fica escondido para sempre. Essa mudança não é gradual, é súbita, é disruptiva. É o karma arrombando a porta quando ninguém espera. A queda deles não virá de uma batalha, virá de um ponto cego. A mesma coisa em que confiaram para ter poder será a primeira a entrar em colapso. Seu sistema de apoio falso, desaparecido. Suas mentiras cuidadosamente elaboradas, expostas, sua confiança transformada em medo, da noite para o dia. E aqui está a ironia. Quanto mais riam da sua luta, mais duro cairão quando a sua se tornar sucesso. Porque os escolhidos não desmoronam. Nós nos erguemos, devagar, silenciosamente, e então, de uma vez só. Você não foi feito para perseguir seus inimigos. Foi feito para superá-los. Eles pensaram que você estava preso, mas você estava apenas quieto, observando, crescendo, evoluindo. Agora a mudança já está em movimento,
E quando eles perceberem, já estarão no meio de sua própria destruição, confusos, envergonhados e completamente expostos. Deixe-os ter seu pequeno momento, deixe-os se gabar, deixe-os se deleitar. Não duvide da sua força. A imunidade espiritual é a razão pela qual você ainda está de pé. Eles atacaram sua mente primeiro, esperando fazer você questionar seu valor. Depois atacaram sua paz, seus relacionamentos, seu futuro. A missão deles nunca foi apenas te incomodar, foi te apagar. Mas olha ao redor, você ainda está aqui, respirando, inteiro, e eles odeiam isso. O que eles não entenderam é o seguinte: os escolhidos se movem pela vida com algo diferente pulsando em suas veias. Imunidade espiritual. Não é barulhenta, não é vistosa, mas é poderosa. É o que te manteve seguro quando as pessoas estavam jogando dardos em seu nome em salas secretas. É o que manteve seu espírito intacto quando você estava cercado por uma energia projetada para te quebrar. Eles presumiram que seus truques funcionariam, que a fofoca destruiria seu nome, que a traição envenenaria seu coração, que os contratempos descarrilhariam seu propósito. Mas nada funcionou como eles planejaram, porque você não estava lutando sozinho, você estava fortalecido por algo que eles não podiam acessar. Essa é a maldição do inimigo. Eles podem te ver subindo, mas não podem tocar na razão por quê. Você nunca foi apenas sortudo, você nunca foi apenas forte, você estava coberto, você foi selecionado, você recebeu uma missão que nenhuma campanha de difamação poderia cancelar. Essa imunidade não é sobre ser intocável, é sobre ser inquebrável. Você levou golpes, mas nunca ficou no chão. É isso que separa os escolhidos da multidão. Sua alma não racha sob pressão, ela se afia. E agora eles estão te observando subir em silêncio enquanto suas próprias vidas se desfazem. A culpa, a paranoia, as consequências que eles nunca pensaram que os alcançariam, finalmente chegaram. É isso que a imunidade espiritual faz. Ela devolve a infecção para o remetente. Nunca mais duvide da sua força. O fato de você ainda estar de pé enquanto outros estão desmoronando não é um acidente, é alinhamento. E a razão pela qual eles estão caminhando para a destruição enquanto você continua evoluindo é porque subestimaram alguém protegido por forças muito além da sua própria compreensão. Você ainda está aqui, e eles estão em julgamento. Não veja apenas as grades, a prisão espiritual dói mais do que o aço jamais poderia. Eles queriam que você ficasse preso, física, emocionalmente e mentalmente. Eles tentaram enjaular sua voz, sua paz, seu poder. Mas aqui está a reviravolta. Eles construíram as grades para você e acabaram atrás delas. Não apenas atrás de aço e pedra. Não, algo pior. Eles agora estão trancados numa prisão espiritual, onde o ar é denso de arrependimento e cada canto ecoa o som de sua própria traição. As grades de aço são frias, sim, mas a culpa, isso queima. A vergonha, isso sufoca. E saber que tudo o que fizeram para te destruir agora está se voltando contra eles, essa é uma sentença que nenhum tribunal pode dar. Somente a própria vida pode. Você está andando livre enquanto eles carregam algemas invisíveis. A mente deles se tornou a prisão. Cada memória do que fizeram com você é um replay em loop, sem pausa, sem saída. Eles sorriem em público, mas desmoronam no silêncio. A mesma boca que zombou de você, agora engasga com seus próprios segredos. É isso que acontece quando você tenta quebrar alguém protegido por um propósito. Isso é mais profundo do que algemas. É o tipo de punição que os segue durante o sono. Eles não podem desver o que fizeram. Não podem desfazer o que já foi acionado por suas próprias mãos. E não importa como tentem fugir disso. Através de distrações, pessoas, até mesmo poder, eles sempre acabam de volta naquela mesma sala escura dentro de si mesmos. Essa é a verdadeira prisão. Você não precisou dar um soco, não precisou gritar. Tudo o que você fez foi sobreviver. E essa sobrevivência se tornou o colapso deles. Porque aqui está a verdade. Os escolhidos não precisam se vingar. Nós deixamos a vida cuidar disso. E a vida? Haha, a vida é cirúrgica. Então não pense em prisão apenas da forma como o mundo a define. O pior tipo de punição é aquele que você não pode ver, mas sente todos os dias. E é aí que eles estão agora, olhando para paredes que não existem, assombrados por uma guerra que começaram, mas não puderam vencer. E você não está apenas livre, está elevado, está intocável. Porque eles tentaram te enterrar,
mas a terra nunca foi sua. Era deles o tempo todo. Não confunda atraso com fraqueza. A justiça de Deus atinge onde mais dói. Eles pensaram que o silêncio significava segurança, que o atraso significava que haviam se safado. Mas o que eles não entendem é isto. Quando a justiça é silenciosa, ela está calculando. Quanto mais ela espera, mais afiada ela atinge. Veja, quando o escolhido não responde, isso perturba as pessoas. Elas começam a acreditar que a tempestade passou, que você aceitou a derrota. Mas o que não percebem é que o atraso não é fraqueza, é estratégia. É o universo carregando sua precisão. Não aleatória, não caótica, cirúrgica. E quando ela pousa, não arranha a superfície. Ela atinge profundamente. Reputação, relacionamentos, liberdade. Eles vieram atrás de você com orgulho, malícia disfarçada de confiança. E quando nada aconteceu no início, eles ficaram convictos. Essa é a armadilha. É aí que a armadilha se aperta. Porque o universo não se move por impulso. Ele se move com impacto. Olha ao redor. As mesmas pessoas que sussurravam seu nome com nojo agora estão gritando por ajuda. As mesmas mãos que tentaram te puxar para baixo estão estendidas por misericórdia. Mas aqui está o detalhe. Uma vez que a correção começa, não há botão de reverter. A sentença está em movimento e sabe exatamente onde pousar. A punição deles não será óbvia no início. Nem sempre será barulhenta, mas será inegável. Dor silenciosa, perdas dúplicas, tormento privado. E você se ergue, intocado, elevado. Porque você nunca foi feito para revidar, foi feito para resistir. A justiça pode esperar, mas nunca esquece. E quando ela se move, desmonta tudo o que pensavam que os protegeria. Não interfira com o karma, o jogo vira no seu próprio tempo. Escolhidos, ouçam com atenção. Vocês não precisam virar o jogo. As mesmas mãos que tentaram puxá-los para baixo agora estão se agarrando à borda, rezando para não serem arrastadas porque criaram. É isso que acontece quando o karma entra em cena. E confie em mim, o karma não tem pressa, mas nunca esquece. Ele se move com uma certeza silenciosa, observa a distância e depois ataca com um timing perfeito. Você nunca foi destinado a sujar as mãos consertando o que nunca foi sua bagunça. Isso está abaixo de você. Eles queriam que você explodisse, queriam uma reação que pudessem usar para validar suas mentiras. Mas quando você não lhes deu o show, eles se tornaram as estrelas de sua própria queda. Você não é o juiz, você é a prova de que o silêncio é estratégia, que a paciência é uma arma e que o verdadeiro poder não persegue o caos, ele deixa o caos se devorar. Eles se achavam intocáveis. Riram, zombaram, espalharam rumores e conspiraram nos bastidores, mas o que não viram foi que o universo já tinha seus nomes gravados em uma linha do tempo. E quando atinge com força. Prisão, vergonha pública, reputações em ruínas. Isso não é vingança, é retorno. Então não interfira, não retalhe. Sente-se no seu trono, observe do topo da montanha. Porque o karma pode ser lento, mas sempre chega vestido de justiça. E quando ele se move, desmonta tudo o que pensavam que os protegeria. Não se preocupe com o fim, a vitória final já é sua. Escolhido, o final não esteve em questão. Desde o início, o resultado foi selado no silêncio. O que você está atravessando agora pode parecer caos, mas na verdade é o ato final da própria ruína deles. Eles falharam em tirar a sua vida, e agora estão assistindo a deles se desfazer, uma consequência de cada vez. Eles tentaram de tudo. Mentiras, sabotagem, manipulação. Construíram armadilhas com o seu nome, pensando que sairiam ilesos. Mas é aqui que a trama muda. A mesma vida que tentaram destruir é agora a evidência de seu fracasso. O mesmo nome que difamaram é o que ecoa por salas onde não podem entrar. E a vida que tentaram apagar está se erguendo gloriosamente, publicamente. Você não precisa se estressar sobre como termina, porque já terminou a seu favor. A queda deles não é justiça, é confirmação. Cada lágrima que você chorou, cada traição que suportou, cada momento que ficou quieto em vez de revidar, não foi desperdiçado. Estava construindo algo imparável. Você é o capítulo que eles não podem reescrever. Você é a história que eles não podem apagar. E enquanto eles imploram para que o caos diminua, você já está atravessando portas que eles pensavam ter trancado. A vitória nem sempre vem com barulho. Às vezes, ela vem com paz. E essa paz é sua agora. Então, mantenha a cabeça erguida. Caminhem na sua verdade. A vitória final nunca pertenceu a eles. Sempre pertenceu a você. Agora, ao chegarmos ao fim, deixe esta verdade se assentar profundamente em seu espírito. Eles tentaram acabar com você,
mas agora são eles que estão sendo apagados. As armadilhas que montaram se tornaram sua prisão, e você, escolhido, está se erguendo exatamente como o universo pretendia. Cada ataque te empurrou para mais perto do seu propósito. Cada perda foi, na verdade, uma preparação para a sua vitória pública. O capítulo final já foi escrito, e você vence. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, não aguarde para si. Curta este vídeo, inscreva-se e deixe "Eu ainda estou de pé" nos comentários. Sua história está longe de terminar.